Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não importa se você advoga há um dia, uma semana, um mês, 10 anos, 20 ou 30. Com certeza absoluta, o assunto justiça gratuita no Poder Judiciário e fora dele está presente na sua prática cotidiana, no teu dia a dia. E esse é, portanto, o assunto que nós vamos tratar hoje. Você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos, um canal construído por mim e pela professora Fernanda Doreto, em que a gente compartilha da nossa prática na advocacia e também naquilo que a gente vai colhendo na academia, na vida docente, nesses quase 30 anos de exercício profissional. Bem, eu vou aqui partir de uma questão que recebemos lá na nossa página do Nós e Ninhos no Instagram. E que por acaso é muito semelhante a uma questão que neste momento eu estou lidando na minha própria prática de advocacia. E aliás, essa é a razão pela qual eu resolvi trazer esse assunto, porque ele é recorrente na nossa prática. Então vamos ao como nós recebemos esse questionamento. Eu vou ficar com ele um pouco torto porque eu estou lendo a questão que a gente recebeu. Fiz um inventário, mas quando fui levar o formal de partilha para registro com o pedido de isenção de custas, porque as partes são beneficiárias da justiça gratuita, o cartório de registro de imóveis devolveu o formal sem registrar, pois disse que não havia sido concedida a justiça gratuita para os herdeiros ali. Acontece que eles pretendem vender o imóvel, justamente porque não têm condições de mantê-lo. Lembro que uma vez a professora falou em sala de aula que havia casos em que era possível suscitar dúvida registrária. Seria o caso aqui, Me ajuda! Bem, esse é o caso que ela traz. E o caso que eu tenho neste momento na minha prática, ele é o seguinte. Fizemos um inventário que tem herdeiros menores e tem um imóvel. Esse imóvel, como parte do acordo de partilha realizado entre os herdeiros, porque também havia ali uma dívida, foi definido pelos herdeiros, consensualmente, lógico, que esse imóvel seria vendido. E com o produto da venda seria paga essa dívida que o falecido deixou e o restante seria depositado em favor desses herdeiros que são menores. Acontece que, quando foi solicitado, faz parte da partilha, então isso já é um acordo que foi alcançado pelos herdeiros de comum acordo, ninguém está brigando por isso. Quando foi solicitada a venda desse imóvel para o juízo mandou lá para o Ministério Público, porque obviamente ele tem que intervir, uma vez que há menores no processo, e o Ministério Público diz: olha, antes de eu me manifestar se autorizou ou não a venda, eu quero verificar o valor de mercado desse bem. Bom, aí eu junto lá estimativas de imóveis similares àquele que está se pretendendo vender, porque ele é bem característico, não estamos falando aqui de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara, é um apartamento, junto, na mesma localidade, com mesma metragem, com mesmas condições, junto algumas amostras do que constituiria o valor de mercado. E aí o juízo diz, manda de volta para o MP, o MP diz, não concordo, vai ter que fazer essa avaliação externamente. Aí vem a questão, por quê? Quando ele determina que vai ser feita a avaliação externamente, não tem problema nenhum de ser feita essa avaliação externamente, mas é óbvio que nesse caso não são os herdeiros, que inclusive são menores de idade, que vão arcar com essa avaliação. Esta avaliação que vai ser realizada por profissionais exteriores ao Poder Judiciário, neste caso ele pode definir quem ele quiser, pode definir um perito, mas não são os menores que vão arcar com essa despesa. Mas por que não são? Bem, apenas a título de comparação, o que eu fiz? Eu levantei lá qual teria sido o valor da causa do inventário. O valor da causa do inventário daria um valor de custas, cujo valor que eles teriam que pagar, eles não têm que pagar, mas que eles teriam que pagar para fazer as 3 avaliações que o juiz solicitou, que fossem feitas por imobiliárias, que não vão fazer de graça, é óbvio. O valor dessas 3 avaliações, a somatória desses valores daria mais do que aquele valor que elas teriam recolhido de custas e que só não recolheram porque são beneficiárias da justiça gratuita. Então parece um absoluto contrassenso você dizer, olha, se é beneficiária da justiça gratuita, então você não paga custas ao Estado para promover esse processo de inventário. Mas, não obstante, você vai pagar para fazer 3 avaliações mais do que você pagaria de custas para o Estado se você quiser realmente que essa venda do bem aconteça. E aí eu expus lá isso para o juízo
inclusive com os fundamentos, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí ele diz, indefiro. Mas indefiro com base em quê? Bom, não sei. Certamente não é com base no Código de Processo Civil. Agravamos da decisão. E no caso dela aqui estamos falando da utilização da avaliação de bem realizada por profissional exterior para fins de venda, uma avaliação do valor de mercado desses imóveis. E aqui nós estamos falando de uma outra prática que também acontece exteriormente ao Poder Judiciário, que é a prática do registro do formal de partilha lá no cartório de registro de imóveis. Um ato que nós sabemos é fundamental, porque se você tem lá a expedição de um formal de partilha, você não leva esse formal de partilha a registro, primeiro que você não tem a regularização formal de titularidade desse bem. Segundo, que se amanhã ou depois, sabe-se lá quanto tempo depois, resolver-se fazer esse registro, se tiver algum probleminha ali, algum erro, algum equívoco que precise ser corrigido no como saiu aquele formal de partilha, no como foi feita aquela partilha, depois de bastante tempo você vai ter que desarquivar o processo, você vai ter que ter um retrabalho que você teria que ter, mas você já tendo levado assim que terminou o processo, você já resolve a situação rapidamente. Quer dizer, é evitar novos problemas, é resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. E aqui então nós temos duas situações, dois exemplos que traduzem situações de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as partes no âmbito judicial não assegurou a elas a extensão desses benefícios da justiça gratuita em atos exteriores ao Poder Judiciário. A questão que se coloca é, mas tem essa extensão ou não tem essa extensão? Bem, vamos bem do início, vamos trabalhar aqui a questão do jeito que ela precisa ser trabalhada. Primeiro vamos falar dos próprios benefícios da justiça gratuita. A gente sabe que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ela não se confunde com a assistência judiciária gratuita, porque a assistência judiciária gratuita é aquela circunstância em que a pessoa terá o patrocínio de suas ações por meio de órgãos ou da defensoria ou de advogados que estão ligados à defensoria, que fazem às vezes de defensores, embora não sejam defensores públicos concursados, ela tem um regramento que, inclusive, para que a própria pessoa tenha acesso a esse benefício, ela tem que ter uma renda mínima, ela não pode ter patrimônio, é uma série de critérios que ela tem que preencher. Quando nós vamos falar dos benefícios da justiça gratuita, nós estamos falando daqueles que atuam na esfera privada, muitas vezes, na maior parte das vezes, inclusive. O nosso caso, nós atuamos na esfera privada, nós atuamos como advogados particulares, mas isso não significa dizer que todos os clientes disporão de condições de arcar com as custas do processo. Então aqui a gente já tem que fazer uma triagem do que nós estamos falando quando estamos falando de pessoas que estão patrocinadas por profissionais particulares que vão solicitar os benefícios da justiça gratuita. Tanto porque nós podemos estar por aqueles que estão solicitando esse benefício, como porque nós podemos estar no outro lado da corda, que é daquele com quem esse que vai solicitar o benefício vai litigar. Então aqui nós temos basicamente três hipóteses. Hipótese 1. De fato, a pessoa faz a solicitação da concessão dos benefícios da justiça gratuita porque a condição dela como o status social dela, a condição, a possibilidade socioeconômica dela ou de liquidez financeira é uma situação que ela não é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, mas ela tem uma condição que a faz de fato beneficiária da justiça gratuita, de forma quase que perene. Então é aquela pessoa, por exemplo, que ela tem um rendimento financeiro baixo, ela tem uma atividade profissional, mas ela tem um rendimento baixo, ou ela não tem um rendimento tão baixo, mas ela tem o comprometimento de todo o orçamento dela. Todo o orçamento doméstico dela está comprometido. Então, eu já tive uma situação assim, a pessoa ela não ganhava pouco, ela ganhava bem, se nós considerarmos qual é a maior parte da renda das famílias brasileiras. Mas, em contrapartida, ela tinha uma circunstância peculiar, porque ela tinha 2 filhos com necessidades especiais e tudo aquilo que não era coberto pelo plano de saúde dos filhos, ela tinha que pagar de forma particular. E aquilo que ela tinha que pagar de forma particular, de fato,
comprometia até mais do que aquilo que ela tinha de rendimento. Então, nós temos essa primeira situação. Nós temos aquela segunda situação, e também é bastante comum acontecer, de que a pessoa, ela está, vamos colocar assim, circunstancialmente numa situação de ter necessidade de concessão dos benefícios, sob pena de não tendo, ela não ter acesso ao Poder Judiciário, ela não ter acesso ao direito de ação, ela não poder manejar aquilo que ela precisa, fazer a defesa dos interesses dela em virtude daquela circunstância que ela vive no momento. Então, por exemplo, é aquela situação em que a pessoa ela está num processo de divórcio, só que não é ela quem, ela tem um patrimônio bastante vultoso, ela e o ex ou a ex. Ela tem um patrimônio vultoso, mas que ainda não foi partilhado. Então ela não tem liquidez nenhuma desse patrimônio. E por acaso, só por acaso, não é ela que está na posse desse patrimônio. Então vamos hipoteticamente aqui imaginar que ela tem um patrimônio de 8 milhões de reais. Ela com o ex dela ou ele com a ex dele. É mais comum que isso aconteça em relação à mulher. Tá, ela tem um patrimônio de 8 milhões de reais. Se você olha para esse patrimônio, você vai dizer assim, mas espera aí, uma pessoa que tem um patrimônio de 8 milhões de reais, é óbvio que essa pessoa, ela não é exatamente pobre na acepção jurídica do termo. Sim, de fato, se a gente olha para o patrimônio sob o ponto de vista do valor patrimonial dele. Mas se ela não tem liquidez, se esse patrimônio não está disponibilizado, se ela não tem como vender nada, se ela não tem como, ela de fato não tem condições de arcar com as custas de um processo. No entanto, e aí é que começa a densificar a situação. No entanto, esse processo de divórcio, se é um processo de divórcio acumulado com partilha, haverá um momento em que será efetivada essa partilha e este patrimônio será liquidado. Eu não vou nem dizer aqui que vai ser alcançada a sentença com trânsito em julgado da partilha, porque só isso também não liquida o patrimônio. Você tem lá um processo de divórcio, o juiz decidiu a partilha X, de um modo X. Só que se você ainda não tiver liquidado essa partilha, ou se essa partilha, para que ela possa ser liquidada, ela vai depender de atos ulteriores, como por exemplo, a própria liquidação, o cumprimento de sentença. Você tem uma partilha definida, mas você ainda não tem liquidez nenhuma, porque continua ali na mesma situação que estava antes, só não está mais em mancomunhão esse patrimônio. Neste caso, ela não é a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social ou de ter uma situação quase que perene de ausência de condições, mas ela também, se ela não está nessa situação, ela também não está naquela outra situação da pessoa que pode se dar o luxo de pagar um valor exorbitante de custas ali, de imediato. E como fazer neste caso? Guardem aí um pouquinho. E nós temos uma terceira situação que, infelizmente, e aí eu digo que é infelizmente mesmo, isso também acontece com frequência, a pessoa tem condições, ou ela está nessa segunda situação, na situação em que ela teria condições de fazer o recolhimento das custas, mas mais lá na frente. Só que ela não quer correr os riscos do processo. Como assim? É a solicitação dos benefícios da justiça gratuita como uma estratégia de atuação processual para evitar os riscos da sucumbência. Então, a pessoa pensa, bom, eu não sei se eu vou ganhar essa ação ou não. Isso vai acontecer, inclusive, com maior frequência naquelas hipóteses em que você tenha uma ação que cheira bastante temeridade ou que a pessoa, ela sabe que ela vai perder aquela ação, mas ela vai esticar essa corda o máximo que ela puder, porque se ela tiver os benefícios da justiça gratuita, o que importa para ela se ela vai apelar e vai ter majoração dos ônus sucumbenciais? O que importa a ela se eventualmente ela tiver que fazer um recurso especial, porque ela não vai recolher custas mesmo que ela saiba que o recurso dela não vai vingar, ou que ela faça um agravo contra o despacho denegatório do recurso especial. Para ela pouco importa, porque ela não vai arcar com essas custas. Então nós temos basicamente essas três hipóteses. Da pessoa que de fato necessita e é uma situação quase que perene, da pessoa que circunstancialmente não pode, mas eventualmente poderá, e da pessoa que usa o pedido, a solicitação dos benefícios da justiça gratuita como estratégia processual para se livrar dos riscos de sucumbência. Bom, e o que estabelece o código? Então, vamos primeiro aqui do início.
Quando a gente vai falar, e deixa aqui abrir o PowerPoint, quando nós vamos aqui falar, deixa eu pessoa natural ou jurídica, tanto faz se é natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, aqui, ok, não temos nenhuma novidade, é o que já temos mesmo. Em que circunstâncias, ou o que compreende essa gratuidade da justiça? Então, olha, aqui nós já temos a especificação da lei, não sou eu quem está dizendo, quem diz isso é a lei. Inciso 1, taxas ou custas judiciais, selos postais, despesas com publicação, indenização de testemunha, despesas com realização de exame de DNA, honorários de advogado e remuneração de intérprete, naqueles casos que a gente tem que fazer tradução juramentada, que inclusive custa bastante caro, elaboração de memória de cálculo, depósitos previstos para interposição de recurso. Agora aqui, ó, aqui é o que nos interessa. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Voltemos aqui. Ou seja, o fato de você ter um processo lá no Poder Judiciário em que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos à parte, não significa que a concessão desses benefícios estará limitada àquela atuação no Poder Judiciário. Porque eventualmente, e aliás não é nem tão eventualmente assim, você precisará praticar outros atos que não estarão no Poder Judiciário. Então aqui eles colocam tanto os emolumentos devidos a notários ou registradores, para que você faça cumprir a decisão judicial, aquilo que ficou definido, é o caso da pergunta da advogada, o registro do formal de partilha, como também aquele ato que você precisa praticar em relação a esses notários ou esses registradores, mais comum registradores, para dar continuidade no processo judicial. Bom, em que circunstância? Por exemplo, o registro de penhora. Por exemplo, o registro de hipoteca judiciária. E infelizmente, temos visto também com uma relativa frequência que a pessoa chega lá com o título dela e apresenta no cartório de registro de imóveis e ele diz, não, mas aqui não consta que foi concedido. Então, se foi concedido lá, não tem nada a ver com cá. Aí a pergunta dela, seria o caso de suscitação de dúvida registrária? Não vejo necessidade de fazer suscitação de dúvida registrária aqui, porque aqui a dificuldade, ou a dúvida, vamos colocar assim, ela não diz com se o ato é ou não passível de ingresso no registro. Ninguém está questionando aqui o que está lá no formal de partilha. Olha, esse quinhão aqui foi atribuído de forma errada, olha, isso aqui não tá correto. Não, aqui o que existe, na verdade, é uma negativa do cumprimento daquilo que a lei estabelece como uma extensão daquilo que você tem muito previsto em lei, muito claro que concedido lá no Poder Judiciário. É claro que para ela ter recebido essa resposta, é porque quando ela fez lá o processo de inventário dela, ela já não fez essa solicitação. O que não obsta, o que não tira o direito, porque está lá previsto na lei, não é? E inclusive tem lá eu não sei agora, não lembro agora se é um provimento, se é uma resolução do próprio CNJ que vai dizer isso. Mas ó, já anota essa dica, que essa diquinha aqui é de ouro. Você vai entrar com um processo de divórcio, de inventário, ou mesmo no caso de partilha de divórcio, se você está fazendo solicitação dos benefícios da justiça gratuita e esses benefícios foram concedidos, você não deixe de solicitar que conste da decisão que esses benefícios se estenderão à prática dos atos notariais e de registro, conforme estabelece o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9 do Código de Processo Civil. Não teria que solicitar isso? Não, você a rigor, não teria. Mas nós temos visto isso acontecer na prática, da pessoa tentar fazer o registro do formal de partilha e ela não conseguir sob este fundamento ou sob este argumento. Não, e o que ela vai ter que fazer nesse caso? Bom, o que ela vai ter que fazer nesse caso é, se esse processo ainda não tiver arquivado, ela volta lá no processo e faz uma petição bem simples dizendo para o juiz, olha, fui levar o formal de partilha a registro, voltou sem registro sob este fundamento. Por gentileza,
contemple, né, ou complete a decisão de concessão da justiça gratuita, para que dela conste expressamente que a concessão dos benefícios da justiça gratuita se estendem aos atos de registro no cartório de registro de imóveis, conforme estabelece o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9 do Código de Processo Civil. Pronto, resolveu o problema. Se o processo estiver arquivado, vai ter que desarquivar. Vejo como uma medida mais rápida, mais eficaz para atender, para atingir o objetivo, do que fazer uma suscitação de dúvida, porque aqui eu não vejo matéria para suscitação de dúvida, uma vez que não se está recusando o registro do ato em si. O problema não está no ato em si, mas está no recolhimento dessa custa. Bem, esse é um primeiro aspecto. Agora vamos ao segundo. Gente, falar muito sinceramente, eu tenho a impressão de que, embora o Código de Processo Civil ele tenha entrado em vigor há vários anos, porque a gente já pode dizer que nós temos alguns anos aí desse novo Código de Processo Civil, o que eu verifico na prática é que continua-se se dando tratamento principalmente para essa questão das custas processuais, da fixação de honorários sucumbenciais, da justiça gratuita ou da não concessão da justiça gratuita, o tratamento que se dava antes do Código, e isso não tem justificativa. A explicação que se tem é, bom, já que sempre foi feito assim, vamos continuar fazendo assim. Mas a gente tem um código que estabelece que pode ser feito de forma diferente. E também parte de nós, da nossa prática, fazer essas solicitações para que aquilo que veio sendo feito assim continua sendo feito, para que também possa mudar. Do que eu estou falando? Vamos lá. O Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, primeiro, ela não precisa ser porque você concedeu, porque houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita, então só tem um jeito de fazer essa concessão. Ao contrário, se você nunca leu os artigos que tratam da justiça gratuita no seu Código de Processo Civil, então leia. E leia com muita atenção, porque quando você fizer essa leitura com muita atenção, você vai verificar que, além de você poder ter a modulação de como essa concessão é feita, você também tem aquelas circunstâncias que elas podem ser programadas. Como? Bom, vamos de novo aqui para o nosso PowerPoint. Vamos abrir aqui. Olha aqui, primeiro, um ponto que a gente tem que colocar. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que significa isso? Isso significa que, quando você tem uma concessão dos benefícios da justiça gratuita, não quer dizer que, então concedeu os benefícios da justiça gratuita, então acabou, não se fala mais nisso, não existe esse assunto. Não. O que existe é uma suspensão de exigibilidade, quer dizer, a concessão dos benefícios da justiça gratuita impede que você, se você tiver eventualmente honorários de sucumbência fixados contra aquele que é beneficiário da justiça gratuita, você não vai conseguir executar esses honorários, salvo se essa pessoa tiver uma mudança na situação dela no período de 5 anos contados daquele momento em que você teve lá a concessão, né? O julgado da decisão que concedeu, que certificou, que é o que está estabelecido no parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência. Aqui nem é o ponto que eu quero mais chamar atenção. O ponto que eu gostaria de chamar mais atenção é esse aqui, olha. E que eu não vejo ele sendo praticado, eu não vejo ele sendo colocado para jogo. E aí a tendência é que a gente só vá repetindo aquilo que sempre foi feito. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. Então, aqui a gente está falando que é possível você ter uma concessão de justiça gratuita parcial, ou consistir na redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Vejam, isso é diferente daquilo que a gente vê sendo praticado. Sendo praticado assim, a torto e a direito. Então vamos voltar aqui para a situação em que você tem processos em que você terá partilha de bens.
processos de divórcio, processos de inventário. Aqui você pode ter aquela situação em que, de fato, a pessoa, aquela segunda hipótese que eu coloquei lá no início da nossa conversa aqui, você pode ter aquela situação que a pessoa não tem agora, ela não tem neste momento, mas não significa que numa eventual liquidação de uma partilha, por exemplo, ela não terá. E aí o que ocorre? Vamos numa situação que é muito, muito, muito comum. Você está lá num divórcio que para ser litigioso ele tinha que ter um grau de pacificação maior, para ser litigioso. A pessoa vai lá e fala, pede, conceda-se os benefícios da justiça gratuita. E vamos imaginar que você está naquela situação que a pessoa está pleiteando aquilo que ela sabe que não tem direito, mas ela diz, não, eu vou infernizar aqui, eu vou até o final dos tempos. Se ela tiver a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ela ganha duplamente. Ela ganha porque ela elimina os riscos do processo, ela não vai ter sucumbência na cabeça dela, e ela também não tem que te pagar. E aí, eventualmente, você vai ficar preso num processo 10, 12, 8 anos e você está vendo esse tipo de comportamento e você sabe que se ali não foi concedido de forma correta, bom, infelizmente, você vai realmente ficar trabalhando ali 8, 10, 12 anos e no final das contas você não vai ver os honorários a que você teria direitos comerciais porque foi concedida a justiça gratuita sem nenhum tipo de modulação, sem nenhum tipo de equacionamento. Vamos lembrar aqui que qualquer processo que está sujeito à partilha, isso tanto vale para o divórcio, como vale também para o processo de partilha, ainda que as partes já estejam divorciadas, e também vale para o inventário. Processos que tenham partilha, aí tem que ver a lei estadual de cada estado, mas em São Paulo nós temos a prerrogativa da lei estadual de custas de fazer esse recolhimento antes da partilha, até que se dê a partilha, né? Então você não vai fazer o recolhimento desse valor de início, não é como uma outra ação qualquer que você distribui a ação e faz o recolhimento das custas. Nesses casos em que tem partilha, a gente faz a distribuição da ação, então uma ação de partilha de divórcio, uma ação de inventário com a partilha, você faz a distribuição da ação e existe essa prerrogativa de que você só faça o recolhimento lá no final, antes do momento em que se dê a partilha. Vejam só, aí a pessoa foi lá, vamos pegar o exemplo que eu disse lá no início da nossa conversa, tem lá um patrimônio de 8 milhões de reais, a pessoa vai lá e pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de fato ela não tem condições nesse momento de arcar com as custas do processo. Mas lá na frente, quando essa partilha for efetivamente liquidada, ela não vai ter? Então, por que ao invés de haver a concessão pura e simplesmente só porque existe um repeteco de como sempre foi feito, não se faz o equacionamento disso? Mas como seria feito o equacionamento disso? Não estou nem falando aqui de parcelamento, porque a lei também prevê o parcelamento das custas, né? Além da redução proporcional. Eu estou falando do diferimento. Ah, mas isso é possível? Claro, claro que é possível. Vejam, ela entrou lá com um pedido de justiça gratuita. Você está do lado de cá. Agora eu estou colocando você como advogado do lado de cá. E você está vendo a situação. Você fala, poxa, mas aqui foi concedido o benefício. Se essa pessoa tiver com um ânimos, né? Um ânimos lutante, ela estiver querendo ali brigar muito, ela vai levar isso até onde ela puder. Ainda que não deva, ela vai levar até onde ela puder. Mas você, no momento em que você recebeu aquela demanda que você vai ter que contestar, você vai ter que, enfim, que vai se triangular a relação processual, por que ao invés de simplesmente impugnar a justiça gratuita, porque se você simplesmente impugnar por impugnar, porque de fato a pessoa não tem condições, você vai naufragar na sua impugnação. Por que você não utiliza do que a lei te diz para utilizar? Peça o diferimento. Olha, realmente, nesse momento essa pessoa não tem condições de arcar com essas custas, mas então esse recolhimento deverá ser diferido. É como se o juiz dissesse, ó, não estou te concedendo os benefícios da justiça gratuita, eu estou apenas permitindo que você tenha acesso, que deve ter, ao direito de ação e ao poder judiciário, mas lá na frente, quando o seu direito for liquidado, olha lá o que você vai brigar, hein? Olha lá com o que você vai brigar. Só brigue por aquilo que você realmente tem direito de brigar, porque senão a tua sucumbência virá. E essa sucumbência aqui, pelo que
está definido também em lei, não existe mais esse negócio de, fixa por equidade, a causa é de 8 milhões, fixa por equidade valor de honorários de R$ 1.000, como a gente às vezes também vê. Bom, a matéria já foi decidida lá no STJ, e se inclusive você quiser, peça aí que a gente traz um vídeo também sobre isso. Vai ser fixada com base em percentual, e o percentual, ainda que o percentual seja pequeno sobre muito, ele vai ser muito em termos de valor absoluto, então toma cuidado. É possível fazer esse pedido, o diferimento, porque aí a pessoa vai pensar duas vezes, ou pelo menos deveria pensar duas vezes antes de sair brigando qualquer briga só pra ali tumultuar, só pra ali causar, né, na vida do outro, porque sabe que não tem o risco. É também, então, uma possibilidade. Uma outra questão, então na impugnação você não vai simplesmente impugnar só por impugnar, você vai tentar entender qual é a sua circunstância. Assim como, vamos pegar uma outra situação aqui, essa de família, ações de guarda. Nós temos ações de guarda e fixação, delimitação de direito de convivência, que são ações simples, mas nós temos ações que são extremamente complexas. E às vezes você tem, e a ação de guarda, como a gente sabe, ela não tem um valor, não tem um valor monetário. Aí qual é o valor da ação de guarda? É um valor que você atribui ali, um valor mínimo, porque você tem que atribuir algum valor, mas ela não tem em si um valor. Então pode ser que a pessoa ela tenha condições de arcar com as custas de recolhimento de uma ação de guarda, de regime de convivência, porque ali o valor cabe no bolso dela, recolher um valor pequeno de custas cabe. Mas se é uma ação que envolve densidade e complexidade, vamos imaginar que o juiz determine o estudo psicossocial. E, dependendo da complexidade, você vai pedir para que esse estudo seja realizado por perito externo, porque dependendo de onde esse processo estiver tramitando, você vai esperar para a realização do estudo psicológico 1 ano, às vezes mais, dependendo do fórum, às vezes vai demorar mais. Não dá para esperar, se a situação é uma situação daquele tipo gritante, você não tem como esperar 1 ano. Aí você faz o quê? A pessoa é beneficiária, ela não é beneficiária da justiça gratuita, estava ali recolhendo as custas. Mas se tiver que determinar a realização de um estudo psicológico por profissional externo, e se esse estudo psicológico desembocar, por exemplo, na necessidade de uma avaliação psiquiátrica por profissional externo, isso vai ter um custo altíssimo. Ela tinha condições de arcar com as custas ali para o processo normal, mas ela não tem custas de arcar com honorários de perito psicológico ou psiquiátrico de profissional externo, dada a complexidade da ação que o juiz venha nomear. Então ela pode pedir a isenção do recolhimento, que o benefício da justiça gratuita seja concedido para esse ato? Pode. Quando é que você vê isso sendo praticado? Difícil, não é? Mas por quê? Porque as pessoas vão só reproduzindo aquilo que sempre fizeram. Faça diferente, é possível fazer. E por fim, mas não menos importante, a gente tem que colocar o seguinte: quando o processo iniciou e a parte tem ali, ela iniciou sem concessão de justiça gratuita. E aí vamos imaginar que ela foi vencida na sentença e ela viu o tamanho da bomba que vai cair sobre a cabeça dela, ela pensa, putz, aqui eu vou perder em grau de apelação também. Aí ela vai lá e pede justiça gratuita em grau recursal. E é possível? Claro que é possível. Mas quem diz que é possível? Vamos lá para o nosso PowerPoint, mais uma vez. Então ele diz assim, o artigo 99. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de terceiro no processo ou em recurso. Quer dizer, qual é o momento de você fazer pedido de justiça gratuita? É o momento em que a necessidade se apresenta. Então é óbvio que você pode fazer. Mas, e aí ó, última diquinha e a gente fecha por hoje. Quando essa concessão de justiça gratuita é feita, por exemplo, em grau recursal, que é bastante comum, então a pessoa vai ter que fazer lá a apelação. Não tem condições de recolher as custas porque o valor da condenação lá em primeiro grau foi exorbitante e realmente ela não tem. Ela vai fazer o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para a apelação, mas ela tem que saber, e isso para nós advogados é uma informação muito importante, que essa concessão ela produz efeito ex nunc. Ou seja, se você tiver tido, por exemplo, fixação de honorários sucumbenciais na sentença e os benefícios forem concedidos no tribunal, a concessão ela não vai atingir isso que já foi concedido em primeira instância. Ela eventualmente vai atingir majoração de honorários. Então vamos imaginar que lá na primeira instância o juiz definiu honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Aí ela conseguiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita no tribunal e ela perdeu a apelação e o tribunal majorou esses honorários para 13%. Esses 3% ela tem a concessão do benefício, o restante é efeito ex nunc. E aí então, no mínimo vai dar uma discussão. Bem, é um assunto muito relevante para a nossa prática. É um assunto tanto relevante para nós enquanto advogados, porque muitas vezes a gente vê a concessão desses benefícios da justiça gratuita quando eles não deveriam ser concedidos, como também a gente vê a não concessão quando eles deveriam ser concedidos, tem de tudo, mas é sobretudo importante para a modulação, para que não se tratem todas as situações como se fossem uma só e a mesma coisa. É isso. A gente se encontra num próximo vídeo. E se você gostou, se essa informação te foi útil, se você entende que também possa ser útil para mais alguma pessoa que está agora iniciando a carreira, ou que está em fase de transição, que está atuando, então compartilha. Já dá um like para nos ajudar e se não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!